Olá, pessoal. Eu sou o Felipe, faço mestrado em Solos e Nutrição de Plantas na UFV e nesse vídeo eu vou trazer um pouco mais sobre química do solo. Nesse vídeo aqui nós vamos discutir um pouco sobre a disponibilidade de fósforo a depender de alteração de alguns fatores na solução do solo. Dentre esses fatores, eu quero destacar o pH e a pressão parcial de CO2. Vamos começar pelo baixo pH, um solo mais ácido, uma solução mais ácida. O que vai estar acontecendo é que, de acordo com o que nós vimos no vídeo anterior, a forma predominante de fósforo em solos mais ácidos será o dihidrogênio fosfato, H2PO4-. E aí, os outros íons que vão estar nesse pH também serão o cálcio, o alumínio e o ferro, e os prótons que vão estar com uma atividade maior. Então, pH baixo, alta atividade de prótons, beleza. E aí, os íons ferro e alumínio, eles não vão estar precipitados, eles vão estar mais solubilizados. Nós podemos também realizar uma associação com isso em relação aos óxidos de ferro e alumínio e os alumínios silicatos, que têm baixa estabilidade em pH menor, como também os fosfatos de cálcio têm estabilidade menor em pH baixo, por isso esses íons vão estar com atividade mais elevada em pH menor. E o que isso implica? Nós teremos que o fosfato de cálcio não vai precipitar em pH menor, eles não têm muita estabilidade, e o ferro e alumínio também, dependendo do tipo de solo, não vai estar precipitando muito, vai estar dissolvendo. Então, nós podemos considerar que a dissorção é o fenômeno predominante que vai estar afetando a disponibilidade de fósforo em pH menor. E aí nós podemos ver algumas questões, como, por exemplo, por que a dissorção ela prevalece a precipitação em solos tropicais, ainda que fosfatos de ferro e alumínio, como a varicita e a estrengita, eles possuem maior estabilidade em pH menor. Isso acontece porque em solos tropicais com óxidos, a dissorção ela é tão grande que ela não permite que o fósforo ele atinja atividade suficiente para estar precipitando com o alumínio e com o ferro. Da mesma forma, na segunda questão, por que que o fosfato de cálcio não atinge equilíbrio, não precipita, né, fosfato de cálcio se a atividade de cálcio ela é mais alta? A atividade de cálcio ela é mais alta, mas não a de fósforo não. Em solos tropicais, eles ficam dissolvidos. E aí nós podemos ter alguns contrastes quando nós formos estudar a próxima aula de controle de ferro no solo, que em solos menos intemperizados é mais difícil diferenciar a dissolução e precipitação no sentido de quantidade. Não é tão claro quanto nos solos tropicais. E vamos ver também, com o aumento do pH, o que que vai estar acontecendo. Da mesma forma, nós teremos diferença na forma do fosfato que vai estar na solução. Vão ser formas mais desprotonadas. Em especial, o monohidrogênio fosfato, porque o pH do solo ele com, vai estar na faixa dessa forma de fosfato. E quais serão os impactos? O monohidrogênio fosfato, ao reagir com cálcio, tende a formar fosfato bicálcico. Então, vai estar, a partir do pH do solo para maior, a tendência é a formação de fosfato de cálcio insolúveis. E em pHs maiores, vai ter a formação de calcita. Mesmo que vai estar reduzindo, né, a atividade de cálcio em solução, a calcita ela mantém uma quantidade de cálcio suficiente na solução para estar precipitando, principalmente com o fosfato mais desprotonado de todos, porque ele vai ter uma altíssima afinidade, formando outro tipo de fosfato que nós vamos ver a seguir. E em relação ao alumínio e o ferro, em pH elevado, as superfícies estão desprotonadas, não vai ter problema com a dissorção. O alumínio e o ferro vai estar
com essa vai estar desprotonado, certo? Seus óxidos vão estar desprotonados e o alumínio e o ferro, se estiver em solução, vai estar precipitado. Então, não vai nem precipitar com fósforo e nem absorvê-lo. E outra coisa é que, como eu falei antes, a estringita e a varicita ela tende a ter estabilidade maior em pH baixo. Em pH alto, ela já tende a se dissolver. É mais difícil ela atingir o equilíbrio. Para a gente ver de forma mais clara as formas de fosfato que são formadas, nós podemos ver aqui fosfato bicálcico, que é formado tanto pela forma de e monohidrogênio fosfato, e o fosfato tricálcico formado pelo PO4 3-. O que é importante lembrar aqui? Que o dihidrogênio fosfato ele está presente em em solução mais ácida. E em solução mais ácida, fosfato de cálcio não atinge estabilidade facilmente. Além disso, aqui nessa reação que nós percebemos, é uma reação de equilíbrio. Ela ainda gera acidez na formação do fosfato bicálcico. Então, eu acredito que não seja a forma mais estável de estar formando esse fosfato bicálcico, além de que não tende a acontecer. E outra coisa é que o fosfato, né, bicálcico ele é formado aqui em forma de precipitação. Nós vemos que a reação não é de equilíbrio. E isso acontece para o monohidrogênio fosfato. Já com a forma mais desprotonada, a gente tem a formação de fosfato tricálcico, que é a forma mais insolúvel de fósforo no solo, né? Dentre esses aqui, ainda pode estar formando, depois desse aqui, hidroxiapatita, já é um mineral. E sobre a pressão parcial de CO2? O que é mais válido de entender, de destacar, é que a pressão parcial de CO2 ela vai estar gerando acidez. A pressão parcial de CO2 ela forma o ácido carbônico e esse ácido carbônico vai estar dissociando e gerando acidez, que vai, por exemplo, estar dissolvendo, né, a calcita e o bicarbonato gerado pode estar competindo com o sítio de adsorção de fosfato. Vamos ver melhor por aqui com esse esquema que eu fiz. Aqui está a pressão parcial do CO2, gerando ácido carbônico, reduzindo o pH e reduzindo a calcita, que está sendo solubilizada. Essa calcita que está sendo solubilizada está aumentando a atividade de cálcio na solução do solo e de bicarbonato. Percebam que nós não estamos mais falando de um pH específico aqui, mas tende a ser um pH mais ácido para isso aqui estar acontecendo. E esse bicarbonato gerado ele tende a competir pelo sítio de absorção de fósforo. Uma coisa que eu destaquei aqui é que em pH elevado nós teremos menos cálcio, certo? E, porém, tem mais esse fosfato totalmente desprotonado que tem altíssima afinidade e por isso, mesmo com a menor atividade de cálcio que nós tendemos a ter, né, por causa da formação de calcita em pH maior, nós vamos ter a maior estabilidade de fosfatos de cálcio. Aqui eu trouxe a equação também da calcita se dissolvendo com a pressão parcial de CO2. Eu trouxe isso daqui porque é importante entender algum desses mecanismos para que na próxima aula nós consigamos sintetizar melhor o controle de fósforo com os minerais. Uma pergunta é por que que o pH ele supera o efeito do cálcio na disponibilidade de fósforo? Podemos perceber aqui, ó, que o cálcio ele aumenta bastante, né? Que gera a tendência de formar o fosfato de cálcio, mas o que mais predomina é em relação ao pH. Por quê? Porque é a partir do pH que nós vamos ter a maior, né, tendência para saber qual que é, para interferir, né, de fato na disponibilidade do fósforo. Porque quando o pH está menor, o fósforo vai estar dissolvendo em óxido de ferro e alumínio. Quando o pH for maior, a tendência de precipitar com cálcio é muito alta. Nós vemos que, mesmo com a atividade baixa de cálcio, pelo pH estar alto, a forma predominante de fósforo no solo, que é aquele fosfato desprotonado, tem uma alta tendência em precipitar. Então, o principal
fato, né, para a gente determinar essa disponibilidade de fósforo no solo será, né, essa faixa de pH entre 5,5 e 6,5, mais ou menos, né? Pode ter algumas variações. E até então é isso que eu gostaria de trazer. Na próxima aula eu queria falar melhor sobre a estringita e a varicita, especialmente.